A ideia hoje é eu falar sobre fundamentalismo religioso, explicar a relação do fundamentalismo religioso com o terrorismo. Então, queria falar sobre a origem da palavra moderna. O fundamentalismo religioso, a noção de fundamentalismo religioso, hoje em dia está muito associado ao Islã, mas não necessariamente veio dali, ao contrário, veio do protestantismo. Então, essa palavra nasce no momento de um choque entre uma ideia de modernidade e a ideia de você preservar os fundamentos do que eram a essência da religião. Então, noções de liberalismo e modernidade, elas vieram chocar a religião como ela era. E aí a religião protestante reagiu com o movimento de voltar aos fundamentos, à essência do que acontecia naquele momento. Como que o fundamentalismo no protestantismo começa? Ele não tinha um enfoque negativo. Ao contrário, tinha uma visão positiva, de eu olhar para a religião e ver o que estava preservado ali, as raízes daquelas ideias, daqueles valores. Então todos que começaram a defender essa visão, eles estavam focados em alguma coisa muito mais agradável, positiva. Quem foram eles? Esses dois irmãos americanos, o Milton e o Lehman. Eles moravam ali no cinturão bíblico no sul dos Estados Unidos e ganharam muito dinheiro com o petróleo e resolveram escrever um folheto, um panfleto, que chamava The Fundamentals, A Testimony to the True. E esse panfleto pregava algumas coisas. E eles saíram distribuindo isso para outros religiosos, para a população, imprimiram um monte disso. Isso começou a ganhar uma proporção e crescer, inclusive chegou na Europa. E ali foi um pouco da base. O que esses panfletos todos diziam? Eles falavam de alguma coisa que o mundo foi criado por Deus. E veio direto, a criação é direta, não existe nenhum outro tipo de explicação para a existência da humanidade, não tem ciência, não tem Darwin, não tem nada. É Deus que criou e esse era um princípio que estava ali. Depois eles falam dos milagres. Os milagres existem, eles são autênticos, não temos como contestar, essa é uma realidade. Nascimento de Jesus por concepção da Virgem, a crucificação e ressurreição, Cristo morreu para redimir os pecados e nós vamos viver um momento de uma idade de ouro, um momento apocalíptico que vai vir essa era sagrada, esse momento aí de redenção total da humanidade. Então, essas eram as ideias gerais dessa mensagem, né? Alguns pontos que ficaram muito fortes e marcados era a noção de fim dos tempos. Que, para a gente chegar nessa idade de ouro, nós tínhamos que passar por um momento apocalíptico, por essa guerra final, essa depuração. Isso daqui é levado até hoje. Quando a gente for falar do fundamentalismo islâmico, vai fazer todo sentido essa ideia de uma vida especial depois da morte, alguma coisa nessa linha. Todo mundo tem uma noção do fundamentalismo que elas são interpretações muito rígidas e tradicionais das escrituras, mas talvez existe muito mais espaço ali para a interpretação do jeito que eu quero, com a minha visão, do que realmente eu levando aquilo literal. Eu pego partes literais, mas eu faço um filtro daquilo que me chama atenção. Um outro tema que está ligado a tudo isso é a ideia de você viver no passado, né? Então eu não aceito a modernidade, eu não aceito como a modernidade se apresenta, eu quero voltar para um estilo de vida mais puro, mais tradicional, bem antigo. E isso continua presente até hoje. Óbvio que essa crença do fundamentalismo ela não fica restrita somente aos protestantes, e a gente vai ter fundamentalismo em todas as religiões. E dentro do judaísmo a gente pode apontar para versões diferentes de fundamentalismo, seja uma religiosa que não aceita, por exemplo, o Estado de Israel, porque ele não é um Estado religioso puro, ou seja algum outro movimento que não fala da religião, mas fala da terra,
e não vai falar da religião, mas também é uma visão fundamentalista ou estrita, restrita. Se a gente puder resumir ou colocar aí todos esses princípios ou pilares que fazem do fundamentalismo ser o que ele é, o que tem em comum em todos os movimentos fundamentalistas? Todos eles falam dessa era de ouro, desse momento iluminado, da vida perfeita, o mundo mudou. Para chegar aqui, tem que ter o julgamento final. Então, esse é um outro tema que está presente em todos eles. A verdade, ela é divina. Eu não discuto, eu não posso contestar, ela foi dada e a interpretação para eu enxergar e olhar isso são as escrituras. E eu faço uma leitura estrita, literal, do que está escrito ali. Então, isso está presente em todo o movimento fundamentalista religioso. A ideia de fundamentalismo, se eu virar para vocês e perguntar, e aí, tem fundamentalismo em outro espaço, outra situação? Tem. A gente já ouviu falar de fundamentalismo na política, por exemplo. Dá uma situação aqui que me parece fundamentalista. Quando o Haddad virou e falou assim, eu vou fechar as marginais à noite. Aquilo era uma interpretação fundamentalista, no sentido de eu só olhar para o problema de um ponto de vista. Qual era o ponto de vista? Eu vou tirar uma via de acesso. Por quê? Porque morrem pessoas. Morrer pessoas numa via expressa é uma consequência. Mas qual a utilidade principal daquela via expressa? Fazer as pessoas chegarem de um lugar para o outro. Então, eu pego alguma coisa paralela e eu me foco só nela. Ah, mas se eu fechar as marginais, quantas pessoas não vão conseguir trabalhar à noite? Não vão conseguir chegar nas suas casas, porque não tem outro caminho. Então, eu elimino isso. Eu me fecho numa direção só e foco naquilo. Seria um exemplo, uma visão fundamentalista. Não leva em consideração as outras vertentes do que estão em jogo. Quando a gente continuar pensando um pouco sobre isso, né, sobre o papel da religião e da sociedade aí, e aí quando a gente olha para os nossos antepassados, lá no começo da história, todas as tribos, elas tinham uma relação com a religião que era muito importante. A identidade de quem a tribo era estava muito ligada com a religião. E as pessoas não experimentavam a religião na esfera individual. Você só experimentava a religião no coletivo. Então, era a comunidade toda vivendo aquilo. E tudo girava em torno da religião. Então, a comida, o ritual, todas as esferas, o culto, tudo aquilo estava sendo feito coletivamente. E era conduzido numa hierarquia super restrita, que você tinha um sacerdote, você tinha um líder religioso. Essa pessoa conduzia essa relação. Eu não existia como indivíduo se eu não fizesse parte desse grupo. E a minha relação com o grupo se dava dentro dessa relação com a religião. Ou seja, aí a gente vai começar a entender a identidade das pessoas está muito ligada com religião. E isso vai ter um reflexo do que nós vamos começar a enxergar hoje em dia. Nós ainda não conseguimos se desligar dessa relação. Depois da Guerra Fria, o mundo deixou de ser um império soviético ou nações, e aí pensamos que essa relação tribal dessa identidade coletiva tinha sido exaurida. Então eu não tenho mais conexão com religião, o mundo estava organizado entre nações, depois impérios, o império caiu. Agora, a religião não é tão importante. A gente ficou dividido, então, de repente, entre a ideia de império, que ficou para trás, com a queda da União Soviética, e a ideia da cosmópolis, que era o quê? Um mundo globalizado, cosmopolita. Sou um cidadão do mundo. Então, o contraponto dessas duas realidades, supostamente, a gente estava caminhando do império para virar cidadão do mundo. Não aconteceu. Por quê? Tinha uma peça no meio, que era essa identidade coletiva, que não deixou que nós caminhássemos para a próxima etapa. A leitura disso foi feita com uma noção de, olha, a religião ela é secundária, ela tem que sair da esfera pública e ela tem que ser despolitizada. Isso não aconteceu totalmente. E aí nós vamos entender por quê.
Tem um pensador, não sei se vocês já ouviram falar dele, o Samuel Huntington. Ele escreveu um artigo respondendo a um artigo do Fukuyama. O Fukuyama escreveu um artigo que se chamava, depois do fim da Guerra Fria, o fim da história, perguntando, a história acabou? Por que a história acabou? Porque simplesmente nós não temos mais o quê? Não temos mais por que discutir, por que brigar. Era uma guerra ideológica, a Guerra Fria era uma guerra entre duas visões de mundo e uma delas venceu. Quando ela venceu, ele disse o seguinte, olha, a história terminou, nós não vamos mais continuar se matando por ideias. Acabou isso. E aparentemente chamou atenção. Aí o Huntington veio escrever e falou assim, Fukuyama, interessante o que você está falando, mas você esqueceu de uma coisa. Nós vamos continuar brigando e entrando em choque e se matando. Só que dessa vez não vai ser por ideias, vai ser por cultura e religião. E ele chama isso de civilização. O Huntington vira e fala assim, o nome do artigo dele é o Clash of Civilizations, né, o choque de civilização, que depois vira um livro. Ele fala que o futuro é as guerras entre civilizações. E o que é uma civilização? Ou quais são os fatores determinantes que definem uma civilização? Cultura e religião. E aí, ele faz algumas perguntas, né? E o papel do Estado nisso tudo? Ele fala, olha, o Estado não vai deixar de existir, os países vão continuar existindo, eles vão ser uma peça central na organização do mundo, mas nós vamos ter organizações ou alianças maiores que transcendem, que vão além do Estado. E isso vai ser uma causa de conflito. Ele fala que essa é a última etapa da evolução dos conflitos do mundo. Ou seja, nós lutamos por uma série de coisas e essa é a última fase da humanidade se matar por alguma coisa. E a causa aqui é a civilização. Tem uma frase dele que é muito ilustrativa, que ele diz isso, o seguinte, the fault links, né, ou os pontos de encontro entre as civilizações vão ser os campos de batalha do futuro. Olha que interessante. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o mapa das civilizações, aí nós vamos ver se faz sentido isso que ele está falando. Bom, o que o Huntington explica para nós? Olha, as pessoas brigavam no começo, na primeira etapa, era uma luta, guerras entre monarcas, príncipes. O tempo evoluiu e aí nós começamos a brigar entre estados e nações. Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerra de estados e nações. Depois veio uma guerra ideológica, que era a Guerra Fria. E aí acabou a guerra ideológica e agora sim, esse é o último estágio, essa então é a Guerra das Civilizações. Vamos tentar entender um pouco mais o que é uma civilização. Como que eu defino uma civilização? O que faz, que características ou que elementos me trazem para fazer parte de uma civilização? Cultura. Religião e cultura, mas do ponto de vista, o que é religião e cultura para mim? É o quê? Que parte minha? Minha identidade. Então, a civilização, ela é o meu nível de identidade mais alto. Qual é o meu nível de identidade mais primário e básico? Quem é vocês? Hã? Não, esse é o mais alto. Da onde que você veio? A tribo que você veio. Que é? Clã, família. Sua família. Sua identidade mais básica é seu nome, a sua família. E depois? Eu moro num bairro. Eu moro numa cidade. Eu moro num estado. Eu moro num país. Eu moro num continente. E aí, será que tem alguma coisa acima do continente e abaixo do ser humano? O que eu posso me conectar com alguém do outro lado do mundo? Religião. Religião é o que ele define como a peça central para nós classificarmos uma civilização, que é a nossa identidade mais alta antes de nos classificarmos como humanos. Então, aqui que o Huntington começa, né, a mostrar para a gente o papel da religião. Será que as identidades mudam? Mudam. As civilizações?
astecas, maias, civilizações deixam de existir. Isso acontece. Demora, é lento, mas é o processo natural. Então, é comum. Dentro dessa lógica, será que uma civilização inclui um país ou mais países? O Huntington diz que a maioria das civilizações são mais que um país. Tem uma única civilização para ele, que ela é composta de um único país. Ele acredita que essa civilização é a mais homogênea, separada e não se misturou com ninguém. Alguma ideia que civilização seria essa? Hã? Ele não diz que é a nossa. Qual que é a civilização que é composta de uma única nação? Japonesa. Civilização japonesa para o Huntington é a única que não... Essa daqui. Lembra da frase dele? The fault links between civilizations will be the battle lines of the future. Os pontos de encontro das civilizações vão ser os campos de batalha do futuro. Mas antes disso, que civilização é essa daqui? Hã? América Latina, latino-americana. E essa daqui? Ocidental, Western Civilization. Que civilização é essa? Africana. Essa daqui, amarela? Islâmica. Vai bem além, né? Islâmica. Se for islâmica, tem que incluir a Turquia, né? Então, já vou falar da Turquia. Que civilização é essa? Hindu. E essa daqui? Hã? Qual que é o fator principal que determina a criação de uma civilização? Religião. Que civilização é essa daqui? Budista. E essa daqui? Confuciana, chinesa. Confucionista. Civilização Confúcio. E essa daqui? Marrom. Ortodoxa. Eslávica ortodoxa. Agora vamos para a nossa frase do Huntington. Os campos de batalha do futuro vão ser os pontos de encontro das civilizações. Existe tensão aqui? Opa! Que país é esse aqui? Sudão, né? Isso. Sudão Norte e do Sul, né? Isso. Tem tensão aqui? Com certeza. E aqui? Quem que é? Paquistão e Índia. Existe briga entre esses dois? Também no Tibete. E aqui? Também. E aqui? Também. Aqui. E aqui? Nossa, e aqui? Depois do 11 de setembro, o mundo todo, os pensadores, a mídia, foi atrás tentar achar uma explicação o que era o evento do ataque terrorista. E aí encontraram com Huntington. E o Huntington disse, isso é o choque de civilizações. Todo mundo, na mosca. Ele está entendendo o que está acontecendo. E o Huntington está dizendo que onde as civilizações se encontram, vai ter choque. Quando a gente olha para o mapa do mundo, faz todo o sentido. Quais são as críticas que as pessoas têm a essa teoria? Ela é extremamente controversa pelo fato dele criar civilizações ou delimitar essas civilizações. As pessoas vão dizer o seguinte, mas nós não temos nada a ver com eles. Quando nós estamos aqui, talvez a gente tenha muitas diferenças. Mas quando a gente vem para cá, o nosso melhor amigo, aquele que se aproxima, que faz mais sentido, que pensa, que a cultura é mais próxima da nossa, são esses. São esses daqui. Isso quer dizer que não exista divisão interna aqui? Não, claro que existe. Mas é uma teoria. Teorias são generalizações para conseguir explicar o mundo. Se ele não generalizar, cada indivíduo tem uma diferença. Eu não vou conseguir nunca dizer nada.
Outra das críticas, mas muito do que a gente vê acontecendo aqui no Oriente Médio é um choque do quê? Interno, intracivilizacional, entre xiitas e sunitas. Então é o mundo islâmico? Mais ou menos. Se você tem um outro inimigo maior, no fundo, isso daqui vai prevalecer e eles vão caminhar. O ponto aqui, e acho que esse é o grande insight do Huntington, existem diferenças do mundo e quando elas entram em contato, isso está virando um choque. Não importa se, eu não concordo que esse daqui tinha que estar encaixado aqui e aquele ali. Não importa que essas diferenças existem. E quando nós nos deparamos com ela, a gente reage. Aliás, mais do que nunca isso está explicando o que está acontecendo no mundo. Hoje, particularmente, alguns meses atrás, num Brexit da vida, a Europa é um choque de civilizações culturais, dessa mistura. Isso daqui está sendo difícil de ser absorvido. E aqui a gente tem um problema. O Huntington ele fica lutando com a Turquia, ele fala assim, mas a Turquia ela é da Europa, ela quer ser da Europa, ela é do mundo islâmico, de onde que ela é? E aí no final ele acaba concluindo que a Turquia ela vai se juntar ao mundo islâmico porque essa é a tradição dela, mesmo que ela tenha ligações ou queira fazer parte da Europa. Então ele fica um pouco na dúvida. Israel também, ele coloca ali no meio, Israel faz parte do quê? Do mundo ocidental? Geograficamente está colocado ali, mas será que é parte do mundo ocidental? Então ele também coloca como um desses lugares meio separados do resto, difícil de encaixar. Mas esse é o mapa do mundo e me parece que isso faz sentido quando a gente olha para tentar explicar o que está acontecendo em termos de conflito. Por que as civilizações vão colidir? E aí ele dá alguns fatores, 6 fatores. Ele fala que o primeiro deles as diferenças são básicas. Eu não estou discutindo com você se você gosta de água ou refrigerante. Eu estou falando de uma coisa séria, a forma como eu enxergo a vida. O papel da mulher para mim, da minha esposa, da minha filha, como que meus filhos têm que ser criados, que valores eu vou privilegiar. Não é qualquer coisinha, é alguma coisa básica de quem eu sou. Então, isso é forte. Segundo ponto, o mundo está menor. E daí que o mundo está menor? E daí que antes eu não sabia que uma mulher, quando ela era estuprada no Afeganistão, ela era presa. Então, eu sou exposto a realidades, pelo mundo estar menor, que eu não tinha a mínima ideia, que elas me chocam, me incomodam. Antes, não. Eu nem tinha contato com isso. Agora, isso vem o tempo inteiro. O mundo estar mais globalizado, ele exacerba a tensão das diferenças. A globalização e a identidade local. Se o mundo está globalizado, todo mundo é igual. Por quê? Todo mundo escuta a mesma música, assiste o mesmo filme, usa o mesmo equipamento eletrônico, se veste igual, conhece as mesmas marcas, viaja para os mesmos lugares. Só que se todo mundo é igual, eu não tenho identidade. Então eu vou buscar a minha identidade. Onde que eu vou achar isso? Eu retorno para os meus antepassados, para a minha raiz. Eu retorno para a religião. Por isso que no mundo globalizado de hoje, que a gente está assistindo, a força da religião. Mesmo nessa situação de comunicação, de modernidade. Parece contraditório? E aqui está uma boa explicação. O Huntington fala do duplo papel do Ocidente. Aí ele diz o seguinte, quem é que está liderando essa globalização? Quem é que está trazendo esse lifestyle? O Ocidente. Como que o resto do mundo está vendo isso? É uma imposição, uma dominação. Você está trazendo a sua cultura e colocando na gente. Então, eu tenho que resistir a essa cultura. Ou seja, exacerba a tensão das diferenças. As características e diferenças são irreconciliáveis. Eu posso ter dupla cidadania? Posso. Eu posso ter dupla religião? Não. Pode dentro de casa. Você não vai chegar para o rabino e falar que você tem e ele vai falar, tá tudo bem. Não vai ser assim.
Tá bom, que ele aceite, o outro lado vai ter que aceitar também. Formalmente, dentro da estrutura religiosa natural, isso não acontece. Ou seja, não tem negociação. Não tem como se comprometer e falar, não, tá bom, então vamos ser um pouquinho dos dois. Não. Eu tenho uma visão do mundo clara e essa não mistura com a sua. Um outro fator que vai complicar as coisas ainda mais é a ideia do regionalismo econômico. E aí, se nós estamos criando blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, o que nós estamos fazendo? Reforçando economicamente as civilizações. Tem mais tensão no choque. Então é interessante, porque o Huntington mostra o papel e a força da religião nessa história toda. Fala. Claro. A taxa de natalidade não deveria entrar nessa linha? Em que sentido? Eu tenho uma população árabe na Europa que cresce a quase 3%. Uma população europeia que está crescendo a 1,6%. 1,6% está demonstrado que não vai subsistir. E que daqui 20 anos essa população árabe vai ser maior que a europeia. O choque vai acontecer. É que eu acho que ele está olhando para questões, princípios. Você está descrevendo uma situação factual que ela pode mudar em algum momento ou não. E isso daqui explica uma questão da Europa. Ele está falando do mundo. O que tem em comum no mundo inteiro que vai fazer as pessoas se chocarem? Talvez essa realidade demográfica ela não seja presente em todos os lugares que você tenha uma miscigenação, uma mistura de civilizações, entendeu? Mas talvez a gente possa acrescentar isso em algum ou outro. Seria um fator a mais. Eu acho que a questão da religião, quando a gente só fala religião, seria a maneira como eu me comunico com Deus, né? Mas a religião, na verdade, é uma visão do mundo. É uma maneira de ver o mundo, e é aí que pega. Sim. Você não pode ter duas maneiras de ver o mesmo mundo. Porque a religião não é sobre se comunicar com Deus, mas são valores. São os valores. Isso, aí você tem certos valores. E esses valores, eles não se encaixam com os valores do outro. E vai ser muito difícil da gente resolver isso. E o Huntington, ele tem um grande insight. Eu acho que essa é uma sacada, é um insight fenomenal, porque esse é um dos problemas do mundo moderno. As pessoas conseguirem aceitar essas diferenças e conviverem junto com elas. Alguém? Você? Por que chegou à conclusão lá do Japão? Porque ele diz que é uma civilização homogênea, que nunca se misturou, nunca foi invadida, é uma ilha isolada e não aceita essa mistura com ninguém. Então ele diz que não dá para colocar ela em nenhuma outra civilização. Ele acha que o Japão é uma civilização à parte. Na verdade, tem um estudo de Harvard feito em 1990, onde que consideram que existem 4 ilhas culturais no mundo. Uma delas é o Japão, a outra seria a Índia, a outra é Israel e a outra é o Brasil. O Brasil é mais uma mistura aí. Todas civilizações milenares, menos a gente. Ao mesmo tempo que estão aumentando, né, as religiões, também está aumentando a população secularista, os ateus. Sim. Isso hoje é considerado uma religião, entre aspas? Não seria uma religião, mas assim, quando a gente tira a palavra religião e entra na ideia de valor, o secularismo é um valor. E eu vou falar de secularismo assim que a gente encerrar aqui, aí acho que eu vou te responder isso melhor. Onde está a novidade do Huntington comparado com as cruzadas de quase 1000 anos atrás? Talvez não tenha novidade nenhuma, e ele nem tenta, ele só fala, olha, a gente chegou num ponto de saturar os outros choques que existiam, e agora nós vamos olhar para essa identidade maior. Só que ele está, antigamente, você não dividiu e deu autonomia para o indivíduo, e já nascemos, né, pensando em religião. E, aliás, quando você vai a fundo no estudo de nacionalismo, o fundamento do nacionalismo, uma das peças-chaves é a religião, que está ligado, né, com esse antepassado aí dessa organização. Uma provocação aqui, será que dá para a gente imaginar um outro nível de conflito acima desse? Alienígenas.
Porque aí nós vamos ser considerados, nós vamos se considerar... Hoje a gente não consegue se considerar humanidade por quê? Nós não se consideramos todos humanos. Por quê? Eu não tenho referência externa. Por que eu sou brasileiro? Porque eu sei que eu não sou argentino. Certo? Por que eu não sou humano? Eu não tenho uma referência externa. A minha referência ainda é francês, alemão, inglês, americano, mexicano. Então talvez o último estágio de conflito da humanidade não seja a civilização. Mas aí nós precisamos ter uma referência externa, eles precisam vir nos visitar. Causas comuns, na verdade.